Olá, boa noite. Hoje dando início a mais uma live aqui sobre terapia do esquema. Se você gosta de terapia do esquema, fica aqui com a gente. Esperando a Nelminha chegar. Hoje até vi aqui que dava para colocar o título. Tá. Thaís! E a gente colocou para vocês não aplicarem os inventários de esquemas com uma provocação, né, gente? Não é que não aplique. Vocês vão entender. Oi, Nelminha. Ei, Carol! Boa noite, minha Boa noite. querida! E aí, Tudo como você bom? está? Tudo Tudo bem? bem? Vamos lá, né? Tava aqui conversando. Hoje. É? O que você já Thaís, estava minha adiantando aí chefe, para o entrou. pessoal? Ótimo, ótimo. Nós começamos com uma Sejam todos provocação, bem-vindos, né? né? Ah, Sim, é? todos que forem entrando, quem Hum, assistir gravado, bem-vindo, fica com a gente aqui até o final, né? aham, isso mesmo. Qual que é o tema hoje da nossa live? Uai, nós estamos aí com um tema sobre inventários. Não aplique Não antes aplique. de, Antes de que era antes isso que eu estava de. introduzindo aqui, Aham. né? Então pode continuar. Que era, antes da gente ter esse conhecimento de Isso, quais são as isso. vantagens, as desvantagens da aplicação, Hum, né? isso. E um combo de informações que a gente vai tentar trazer aqui hoje, né? O Uhum, máximo que a gente conseguir sim. sobre os inventários em terapia do esquema, E né? também sobre os artigos que a gente vai disponibilizar, né, no Telegram, que são a base para essa live, e sobre as Ótimo. nossas experiências também, né, Carol, quando nós aplicamos os inventários. Isso, bem lembrado, né, minha? Então, quem ainda Oh, não faz parte do nosso grupo do PCTE, entra lá que a gente vai disponibilizar. E os acréscimos, né, que a gente nunca se baseia em uma coisa só, a gente vai complementar a live e vai disponibilizar esses complementos lá também, né? ótimo, muito bom. Então vamos lá, né, Nelminha? Por Estou aqui, que pronta. aplicar os inventários de esquema? Né? Assim, quando a gente começa a estudar a terapia do esquema, a gente fica sabendo que tem um inventário, os inventários, porque não são só um, é Os, só um. isso. A gente fica naquela aflição, né? Assim, vamos aplicar, né? Quero saber É. quais são os esquemas. Então, isso é muito Uhum, importante. Toda vez que a gente tem um inventário, que a gente tem um questionário, e que a gente isso. quer aplicar, a gente tem que ter em mente o que eu estou buscando avaliar. Né? Eu tenho que ter em mente esse instrumento. Ele mede exatamente isso que eu estou querendo avaliar também, ou que eu quero identificar. E o que que ele mede, né? E o que ele mede. Exato. Isso. E por qual motivo, com qual objetivo que eu quero aplicar os inventários? Porque não pode Excelente. ser assim, tá na terceira sessão, é hora de aplicar, né? Na verdade, não Exatamente. é esse um bom motivo. A gente precisa Isso. entender quais são os nossos objetivos para aplicar esses instrumentos. Isso. Instrumentos de autorrelato, não é? Sim. Que é o que a gente vai tentar responder aqui. Por que, então, esse quando? Porque Quais são os meus isso, objetivos com essa aplicação? isso. Quais são as O que que eles implicações? medem? O que eles medem? Isso, isso. Então são muitas coisas, né? Por isso não aplique antes de saber sobre tudo isso. Exatamente. É, É, Então vamos, né? Bom, então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que a gente tem que sim, esclarecer aqui com relação à sim, aplicação dos inventários, isso. é que, infelizmente, a qualidade psicométrica, e aí é até bom a gente enfatizar isso aqui logo de início, Sim, é que se a gente sim. for olhar em termos de qualidade psicométrica, eles não têm uma boa qualidade, né? Em termos de Uhum, pesquisa. E eu acredito que sim. é, inclusive, um dos motivos
que limitam a terapia do esquema de ganhar mais nome em termos de evidências científicas. Sim. A gente tem um instrumento dentro da nossa teoria, mas que ele é fraco, psicometricamente falando, né? Sim, Mas com essa observação, né? Isso, com essa observação. Mas que, clinicamente, e é o nosso foco aqui hoje da live, é de falar do uso clínico. Né? A gente não está falando de pesquisa, a gente está falando do uso clínico e a gente está falando de utilizar um instrumento com base na nossa expertise clínica. Isso. Por isso que ela passa por esse conhecimento, né, que a gente vai trazer aqui hoje. E se a gente pensa em casos clínicos, nós podemos usar, mas sempre lembrando, porque são vários inventários, né? Nós sempre lembrando o que eu quero realmente ao aplicar este inventário, né? Porque ele é uma ferramenta, mas vai precisar de uma complementação se eu quero ter um olhar, né, sobre todos os aspectos que envolvem, né, os esquemas presentes na vida do meu paciente. Então, é importantíssimo lembrar que mesmo para aplicar um inventário, a relação terapêutica é fundamental. Porque eu não vou simplesmente chegar e aplicar. Tem toda aquele preâmbulo para eu aplicar, né, o inventário, para eu preparar o paciente para responder. Então, é sempre bom lembrar que é uma ferramenta. E as ferramentas, elas podem ter vários usos, mas o uso mais adequado é quando eu já estou ali construindo uma relação terapêutica. Não é, Carol? E é importante aqui para minha cabeça, inclusive, quando a gente pensa em pessoas leigas. Porque a gente tem o Reinvente Sua Vida, que é um livro maravilhoso. Sim. E que muitas pessoas vão tendo conhecimento sobre a terapia do esquema, elas vão, eu quero saber um pouquinho mais. Aí já começa lá respondendo os questionários, eu já tenho esse esquema, ou eu não tenho esse esquema. Que é um pouco do que a gente vai conversar aqui, de ter essa atenção. Né? Isso. E tem alguns pontos importantes. A gente começando aqui, vamos falar sobre o questionário de esquemas. Arroba. Né? Tô dentro, vamos lá. Então, quero identificar os esquemas do meu paciente, Carol. É por isso que eu quero aplicar o questionário de esquemas. E aí, eu vou conseguir identificar os esquemas com o questionário de esquemas? Primeiro, a gente tem que saber exatamente o que eles medem. E o que eles medem, Carol? Esse questionário de esquema, o que ele mede? Pois é. O questionário de esquemas, ele foca mais nas crenças centrais, né, nos pensamentos. Então, é no elemento cognitivo. Ok. E ele, muitas vezes, deixa de trazer quais outros elementos, que a gente precisa saber disso. Porque quando eu estou numa avaliação com relação à questão dos esquemas dos meus pacientes, é só esse elemento cognitivo que eu vou precisar chegar até ele, acessar esse elemento, ou tem outros elementos que também são importantes? E que talvez a gente precise ficar atento, talvez não, precisamos ficar atentos. Quais outros elementos que este inventário não vai medir? Partindo desse ponto, né, Nelminha, que olha, os inventários, eles medem as crenças, o elemento cognitivo. Isso. A gente sabendo o que são os esquemas, a gente já fica tendo assim, mas os esquemas compõem cognições, emoções, sensações corporais, né? Então, não vai pegar uma série de informações que são importantes para a nossa avaliação de esquemas, né? Então, é sempre bom para quem está começando a fazer, né, ali a introdução na terapia de esquema, está adotando a terapia de esquema, está chegando à terapia de esquema, e mesmo quem já atua com a terapia de esquema, essa é uma informação muito importante, porque ele pode medir o conteúdo cognitivo,
Ou ele pode medir também, como é o caso de outros inventários que a gente vai falar, sobre os processos esquemáticos, ou seja, aqueles estilos de enfrentamento desadaptativos. Então, a gente vai medir isso, essa parte cognitiva. Exato. Mas a gente ainda precisa lembrar. Então, para esses outros elementos, para esses outros fatores, para fazer uma avaliação mais robusta, nós precisamos lançar a mão também do que a gente já trouxe aqui em outras lives. Imagem mental, cadeira transformacional, linha do tempo. Então, nós estamos trazendo ao longo desse tempo várias estratégias para a fase de avaliação. E hoje temos aqui o inventário de esquemas, né? Que tem a versão longa, tem a versão reduzida. De modo geral, a gente usa mais a versão reduzida. Né? Uhum. E sabendo desse aspecto, sabendo disso, olha, eu preciso e posso lançar a mão do inventário para quê? Para identificar esquemas, para formulação de caso, para planejamento de tratamento. Olha que riqueza, né? Ele complementa muito, né, essa avaliação inicial. A gente conversou sobre a avaliação inicial. Sim. Todos esses recursos que a gente vem trazendo isso aqui, vai ser um complemento. E que a gente não pode simplesmente aplicar o inventário ou passar para o paciente, só responder e a gente não trabalhar isso com o paciente na sessão. Então nós temos outra dica aí. Né? Que precisa ser compartilhado com o paciente. E é interessante porque o que a gente vai observar na nossa prática clínica? Porque há terapeutas que pedem para o paciente preencher todo o inventário em casa e ele vai precisar ser orientado como preencher. Sim. Mas, de acordo, né, com o perfil do meu paciente, pode ser que seja mais produtivo preencher com ele dentro da sessão. Então, cabe ao terapeuta avaliar, né? Porque o que é mesmo que se o paciente tiver ativado, pode sofrer alteração aí no resultado do inventário. Isso daqui a pouco a gente vai falar também. Isso. Então, a orientação é importantíssima. E não é para o terapeuta só o inventário. É para ser compartilhado com o paciente. É para ser ali uma fonte, muitas vezes, né, de interpretação, como ele vê a realidade, como ele sente aquela realidade, e poder compartilhar. E isso é que enriquece a avaliação do terapeuta. Isso. É realmente usar, né, os inventários como esse ponto de partida para explorar. Isso. Né? Então a gente vai falar. E não precisa explorar tudo numa sessão só, não. De novo, vai depender muito, né, da valência dos esquemas, como que o paciente se sentiu ao responder os esquemas, o questionário ali, determinadas crenças centrais ali, se aquilo faz muito sentido para ele, como que isso bateu nele, ou seja, qual ressonância que teve dentro dele. Isso tudo é importante, né, Carol? Isso. Então a gente já respondeu a nossa primeira pergunta aqui, né? Por que aplicar os inventários? Isso, para ótimo. A gente poder conseguir complementar a avaliação clínica do paciente, isso. Na identificação, para a gente poder formular o nosso caso, gerar hipóteses, inclusive dar origem e do desenvolvimento da psicopatologia do paciente. Né? Porque a gente sabe que muitos transtornos, os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, são vários fatores que estão envolvidos nesse desenvolvimento. Os fatores ambientais, a terapia do esquema, ela traz esses recursos, inclusive, aí, que ajudam a gente a ficar mais de olho, a achar exatamente, a gente fala até na terapia do esquema que é a origem, mas a gente não pode afirmar, foi isso que desencadeou. Mas é aquela pista, assim, olha, muito provavelmente isso contribui fortemente para desencadear alguma coisa. Então, é um guia, né? É um guia. Isso. Se a gente
souber utilizar e a gente tiver em mãos essas informações que a gente está trazendo aqui, a gente vai conseguir usar isso muito bem, né? E obter melhores resultados na aplicação, né? Exato. Agora, quando aplicar? Hein, Carol? Quando é que fica bom da gente aplicar este inventário em específico de esquemas? Inclusive porque você falou, na terceira sessão, né? Muitas vezes o terapeuta afoito, aplica já no início. Mas a Nelminha já trouxe um elemento aí, que a relação terapêutica ela é importante de estar bem estabelecida. Então, o quanto vai depender também, assim, eu tô com uma aliança forte com o meu paciente? Isso. Eu acrescentaria também, assim, eu já tenho alguma ideia, né? Já tenho uma ideia assim, do funcionamento do meu paciente, até porque a Nelminha mesmo me lançou essa pergunta aqui, mas vai mostrar tudo lá no inventário? Eu vou conseguir avaliar todos os esquemas? Não. Então, eu já tenho que ter isso em mente e ter em mente, eu considero importante, né, quando a gente estuda muito, tem uma certa base aí da terapia do esquema, é você ter hipóteses de quais são os esquemas que o seu paciente tem para você saber. Olha, pode ser que este daqui não fique ativado. Isso. Né? Isso mesmo. Que é um ponto que a gente vai conversar aqui sobre, e aí? E tem esse... né? Esse quando também, né, Carol? Ele tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar que fazer uma anamnese é um investimento do processo terapêutico, né? Fazer uma linha do tempo é um investimento do processo terapêutico. Então, às vezes, é orientado por alguns profissionais, aplique na terceira sessão. Eu, particularmente, não uso isso como uma regra. Eu já sei que você também não usa como uma regra. Então, é importante. Eu recebo o paciente, eu acolho esse paciente, eu ouço por que ele veio para a terapia. E tem uma coisa muito importante, que apesar desses artigos não terem falado sobre isso, mas nós sabemos disso por outros estudos, é que a gente vai ter que pensar, inclusive, se para aquele paciente é o momento de entrar com terapia do esquema. Porque se ele chega, vamos imaginar, um transtorno depressivo maior, num episódio atual, eu vou ter que aguardar um pouco. Por quê? Porque esse humor que não está muito bom, está um humor deprimido, ele vai alterar as respostas, inclusive. E nós partimos, né, do quê? Se um paciente chega e ele está com sintomas, né, e algo que está trazendo uma série de prejuízos, por exemplo, um episódio depressivo maior, um transtorno de ansiedade não cuidado, mas às vezes com uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, primeiro eu vou precisar recorrer a técnicas da TCC para diminuição desses sintomas, e aí é que eu vou avaliar. Olha, tudo sugere que para esse paciente o melhor neste momento é a terapia de esquema já, ou eu vou trabalhar com TCC e posteriormente eu vou entrar com terapia de esquema. Excelente. Faz sentido para você isso, Carol? Muito. Que é o que você está trazendo, eu tenho certeza que esse paciente eu vou trabalhar, vou começar com a terapia do esquema, porque se for não faz sentido eu começar. Né? Eu introduzir os esquemas já na fase de avaliação. Então, isso é muito importante. Por isso que pra gente não é uma regra. Eu vou usar na terceira sessão, eu vou usar na segunda sessão. Vai depender de muitos fatores. Muitos fatores. Porque eu tenho que olhar para o paciente, para a pessoa do paciente. O instrumento, ele é ali uma ferramenta maravilhosa, mas ele não é mais importante que a pessoa. Sim. Né? Exato. E que essa avaliação clínica que a gente vai fazer. Então, você está trazendo, eu preciso avaliar o meu paciente primeiro, né? Entender quais são as queixas, o que ele está trazendo, definir que é a terapia do esquema. Aí eu vou definir o quando também.
né? Exato. E por acaso, Carol, a gente vai aplicar só no início do tratamento? Não, né? Hum. Isso é legal e eu, inclusive, Carol, faço deixa eu só te isso. interromper um pouquinho. Tem um ventinho aí que ele tá dando uma interferência no som. O som Deixa eu ver é que meu ventinho que é ventilador. esse. Meu ventilador. Tem que ligar pra passar mal aqui. Põe ele só um pouquinho mais afastadinho aí, que talvez... Aí, não quero você passando mal, não. Quero você Melhorou? bem. Melhorou, melhorou. Tá. Mas e aí, Carol? Obrigada. É só no início do tratamento que a gente vai aplicar esse inventário de esquemas, por exemplo? Não, né, Nelminha? A gente pode aplicar Uhum. durante, né, o processo e Isso. também ao final, né? Uma sugestão e Uhum. algo que eu costumo fazer na minha prática Ah, clínica, que eu gosto de fazer, é realmente assim, aplicar. Eu não aplico logo no início, não. Eu espero realmente alguns uhum. meses. E mais no meio, no final, assim, do tratamento, para a gente ver como é que tá a valência do esquema. Quando, assim, você já tem Isso. certeza de qual Uhum. esquema que o paciente tem, você consegue medir a valência do esquema. Se aquele esquema ele Uhum. realmente teve alguma alteração, tipo, conseguir Sim, trabalhar, e aí sim. diminuir um pouco a valência desse esquema, Uhum. né? Sim. Então, ele serve, inclusive, como medida, né? É um instrumento ali que, se você souber exatamente, olha, tiver certeza, né? O meu paciente Sim. tem Aham. este Esquema. esquema, e você conseguir aplicar. O paciente está lá, Uhum. consciente dos modos, que foi algo que a gente Isso. não falou ainda, a gente pode até falar agora já. Então, dependendo do modo de enfrentamento do paciente, se ele é mais evitativo, Uhum. ou ele Sim. costuma hipercompensar mais, né, a forma de Uhum. lidar com Sim. a ativação esquemática, não Uhum. aparece o esquema. Então, se a gente já tem essa clareza, a gente vai Sim. investigar isso com ele também. Aham. Mas o Sim. quando, ele vai variar. Você pode usar ele em qualquer fase, desde que você Exatamente. tenha essa segurança para realmente Sim. aplicar, conversar com o paciente e levantar esses pontos e Uhum. mais outros, né, que a gente vai conversar aqui. Você Sim. acrescentaria o que mais? E é até bom, né? Porque a gente se compartilha com o paciente, vai usar isso de aplicar mais de uma vez, até para que nós, como terapeutas, e os pacientes também, possam ver, olha, aqui realmente eu consigo lidar melhor com esse esquema agora. Ele Isso. aumentou o espaçamento entre uma ativação e outra. Então, significa diminuição da valência. E isso é muito importante, né? Sim. Porque aí nós podemos observar os progressos que estão ocorrendo ao longo ali do processo terapêutico. E se a gente Excelente. vai pensar, Carol, passar para o pessoal, quais seriam as vantagens de aplicar o inventário e quais as desvantagens de aplicar o inventário? Se a gente pudesse pensar, então, até agora, o que a gente pode falar de que são as vantagens, por exemplo? Olha, para mim a principal vantagem é realmente a Uhum, gente conseguir ampliar a nossa uhum, avaliação clínica e sim. formular hipóteses com base naqueles esquemas e também Ótimo, explorar. Eu acho que o ótimo, melhor gancho que a ótimo. gente tem, até quando o Uhum, paciente ele é para a terapia do esquema, ele não sim, tem uma sim. demanda muito bem definida, Uhum, explorar o conteúdo dos isso. esquemas, Uhum, explorar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, os esquemas dos processos esquemáticos de sim. evitação e hipercompensação, Uhum, isso. é uma forma bacana de eu conseguir ver o que está Uhum, disfuncional, o que está desadaptativo. isso. Então, isso me ajuda a definir também comportamentos que eu vou poder trabalhar com esse Uhum. paciente ali no processo Ou terapêutico. seja, ele me favorece levantar as hipóteses sobre o papel, o funcionamento, a função, melhor dizendo, a função do Então, esquema, se ele está presente, se não está. Então, isso é uma vantagem, né? E é isso muito bom mesmo. a gente poder contar com essa vantagem. Tem uma outra vantagem, né? Que é quando eu aplico, por exemplo, o inventário de estilos parentais, que eu vou poder ir lá e buscar quais experiências infantis,
foram vivenciadas pelo meu paciente e que ali essas vivências levaram ao desenvolvimento de esquemas. Excelente. Então que a gente vai também tem depois, essa vantagem. Né? Isso mesmo. Vai usar depois. Uhum. Com quem que então foi? Nós temos foi aqui. Com o pai, foi com a mãe, foi com a avó? Ou tem uma outra figura de apego que a gente precisa acrescentar nessa lista ali, quando vai falar dos estilos parentais, né? Então, isso é uma outra vantagem. E o que você colocou sobre os processos esquemáticos. Se ele, né, vai apresentando um modo mais hipercompensador ou modos inventativos, a gente também consegue, né, lançar mão dos inventários. Então, é outra vantagem que nós temos a nosso favor para usar os inventários. Mas, em contrapartida, nós temos as desvantagens. Sim. E a gente começou, inclusive, falando sobre ela, né? E agora nós estamos pensando, né? Então vamos retomar. Então, e até juntando aqui cada coisa no seu lugar, né? Infelizmente, a desvantagem é com relação à qualidade psicométrica, né? Sim. E, inclusive, a gente passou aí, agora, 2023, por uma revisão dos inventários de esquemas, né? Acabou de sair essa revisão e que ela pontua exatamente isso. Quanto assim, que infelizmente a gente tem uma qualidade psicométrica baixa. E quais são os possíveis fatores que interferem nisso? O que pode contribuir, então, para o nosso inventário, nosso querido inventário, ter uma medida tão boa, né? Sim. O que o nosso querido inventário fica limitado? Qual que é a limitação dele? Qual né? é a limitação? Isso. A gente tem vários fatores que podem interferir, né? A começar pela quantidade de esquemas. São muitos esquemas para a gente poder avaliar. Sim. E a gente sabe ali que no cálculo, na hora de fazer as análises que tem que ser feitas dos instrumentos, quanto mais variáveis você tem, mais frágil fica o instrumento. Né? Então, essa questão do número de esquemas ali contribui para a gente ter uma qualidade mais baixa. Né? E se a gente for pensar numa outra desvantagem, é porque nós não podemos lançar mão dele unicamente como um instrumento que nós vamos ter só esse instrumento. Ele contribui na avaliação global do paciente, mas nós não usamos ele para fazer aquela hipótese diagnóstica já fechada. A gente não vai usar para dar diagnóstico. Isso, né? Perfeito. Ok. Não é uma medida que eu use e pronto, acabou, resolvi todos os meus problemas, né? Exatamente. E que eu nem vejo como desvantagem, inclusive. Se a gente for olhar por esse lado. Se parar para pensar, não é tanto uma desvantagem. É porque a gente já habituou fazer, né, atividades cognitivas, vantagens e desvantagens disso, vantagens e desvantagens daquilo, aí a gente já vai fazendo. Exatamente. O que mais que a gente pode apresentar aqui para o pessoal sobre essas limitações que você estava falando, né, desse artigo publicado agora recentemente? O que você pode trazer para a gente, Carol, sobre o que é importante a gente saber sobre o que tem mais de novo publicado sobre os inventários? Que foi o outro ponto, né, dessas limitações que eles tentaram corrigir isso. Agora é com relação ao número de participantes. Então, é interessante que ao se fazer um estudo para verificar a validade aí, né, de conteúdo, de construto, essas características psicométricas que a gente tem aí na pesquisa, que a gente tem um N grande, então um número de pessoas maior. E eles conseguiram o número, né, e uma amostra aí de pessoas com características clínicas, que são aquelas características ali que favorecem a pessoa, né? Isso. Para receber um tipo de tratamento psicológico, pessoas que não têm essa necessidade. Então, isso dá uma base para fazer uma comparação. Isso. Né? E surgiram 2 esquemas, né? É... Mais 2
18 estava pouco. 18 estava pouco, mas é interessante. Tava pouco. A gente nem vai falar, né? A gente nem pode falar, Sim. pelo amor de Deus, né? A gente não pode falar, gente, agora são 20 esquemas. Não, é não. Um a gente está falando de um estudo. Um estudo muito novo. Então, só esclarecendo, nós vamos continuar trabalhando com 18, efetivamente. Mas esse estudo traz mais 2. E aí, o que acontece? A gente precisa saber disso, né? Isso. E é porque é interessante, a gente está falando dos inventários aqui, eles passaram por uma série de evolução. Então, o primeiro inventário, não vou lembrar aqui agora, mas eles foram, se eu não me engano, teve um momento que tiveram 16 esquemas. Então, teve um esqueminha de indesejabilidade social, que em determinado momento eles levantaram, será que é um esquema? Depois ele foi retirado. Sim. Eles vão fazendo esses agrupamentos, então novos estudos vão sendo feitos para a gente poder conseguir ter uma medida mais consistente. Né? Isso. E é o que aconteceu agora. Então, fizeram uma nova avaliação, uma nova medida para poder fazer a análise. Isso. Não serve mais esses 2 esquemas, mas a gente vai precisar que isso se desenvolva para a gente efetivamente falar que agora temos mais 2 esquemas, né? Que é importante a gente sempre lembrar, né, Carol? Olha só, toda teoria passa por evolução. Então, precisam ser feitas mesmo pesquisas. No consultório, nós vamos trabalhar essencialmente com os 18 esquemas. Com 5 domínios e 18 esquemas. Ok. Mas nós precisamos ter acesso a essas pesquisas, aos resultados das pesquisas. E se em algum momento elas forem validadas o suficiente, elas podem vir agregar a esse conhecimento que a gente tem de 18 esquemas formulados por Yang. Sim. Porque isso é importante a gente saber. Isso, porque a evolução ela ajuda, né? Eu lembro que quando a gente começou a estudar, né, terapia do esquema, eram só 18. Se eu não me engano, eram os 10 modos, os 5 domínios, aí teve um evento, não, agora são 4 domínios. Não, agora tem mais outros modos, eram 10 modos, agora mas são pesquisas, né? Mas que elas contribuem, né? Porque a gente está falando aqui do uso clínico, é que quando a gente tinha lá os modos esquemáticos bem básico, a gente viu que novas pesquisas trouxeram novas nomenclaturas, a gente percebe muito na prática o quanto que realmente é necessário. Né? Verdade. Então, o inventário de modos, que é um dos inventários que a gente tem aqui, ele já não pega alguns modos que a gente já ouve mais falar hoje, né? O modo autoengrandecedor, o perfeccionista supercontrolador, e que na prática a gente vê que, dependendo do paciente, é interessante a gente especificar isso. Né? Então é importante que as pesquisas avancem, que a gente esteja familiarizado, porque acaba contribuindo, né, com o nosso olhar e da clínica, né? Isso mesmo. Eu acho que é importante a gente ver, lembrar disso. Os inventários passaram por mudanças, né? E não significa que elas pararam por aí. Eles vão continuar passando por mudanças. E a gente vai acompanhando essas mudanças que vêm de fruto de pesquisas, mas a nossa live aqui, essencialmente, a gente busca quais são os artigos que estão sendo lançados recentemente e também a literatura de base. Porque são 2 eixos que a gente precisa ter, né? E é sempre bom lembrar, na prática clínica, essencialmente, nós vamos trabalhar com 18 esquemas. Isso. E olha que já dá um trabalhinho, né? Já atende bem, né? Já dá um trabalhinho, né, Carol? E o que a gente pode pensar quando a gente lê sobre os inventários, e o inventário, por exemplo, de esquemas, quando a gente pensa que ele tem um elemento cognitivo mais presente e que ele vai ali oferecer, né, esse elemento cognitivo para a gente ter mais acesso, mas aí a gente fica pensando,
os textos apontam para a crença central e para a crença compensatória. Ou seja, quando a gente vai traduzir isso, né, aqui na live, também é um outro elemento que a gente um outro fator que a gente pode considerar que o inventário nos ajuda eu tenho ali esquemas que são subjacentes e esquemas que vieram para dar conta daqueles subjacentes. Né? Então, é mais um fator para a gente continuar usando os inventários. Né? E ficar atento, né? E ficar atento. Ele não é o único instrumento, mas ele pode sinalizar. Né? Eu posso usar também o de estilos parentais, que talvez não seja tão recomendado para usar exclusivamente ele, que pode ter outros de estilos parentais, mas ali eu tenho chance de capturar quais são aqueles esquemas que realmente serviram ali, especialmente aqueles, né, Carol, que são desenvolvidos na fase pré-verbal, que serão aqueles esquemas com uma maior valência, e possivelmente, em um outro momento, a pessoa precisou desenvolver. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que ajuda mais, né? Se alguém desenvolveu um esquema de defectividade, porque tinham pais muito críticos, né? Pais que faziam comparação entre os filhos de forma bem aberta, bem escancarada, não aceitavam, né, seus filhos como eles eram. Então, nesse desenvolvimento desse esquema de defectividade, aquela pessoa, depois, ainda na fase de desenvolvimento, né, dos esquemas, ela pode desenvolver, por exemplo, um esquema de arrogo para dar conta dessa defectividade. E é isso também que a gente vai poder lançar a mão aqui nos inventários. Só relembrando, não são só eles que nós vamos usar, mas que eles podem nos ajudar muito nisso, eles podem, né? Sim. O que a Nelminha está falando é sobre sobre a apresentação dos esquemas, né? Os esquemas primários e os esquemas secundários, né? E que se a gente for fazer um paralelo aí, às vezes é alguém que é da terapia cognitivo-comportamental, só conhece TCC padrão, a gente faz um paralelo com o conceito de crenças centrais e crenças compensatórias. Sim, né? isso. Então, para vocês entenderem, as crenças centrais seriam esses esquemas primários, e as crenças compensatórias seriam esses esquemas subjacentes ou esquemas secundários que foi desenvolvido para dar conta daquele que está ali na base. Isso mesmo. Ótimo. Foi E bom que você esclareceu mais, né? Porque às vezes o terapeuta que está aqui conosco, ele tem mais experiência em TCC, está chegando na TE, então é para ele conseguir acompanhar esse raciocínio do que é que essa expansão da TCC padrão, que é a terapia de esquema, tem a nos oferecer, não é? Isso. Ótimo. E, Carol, será que está na hora da gente pensar que dicas preciosas que a gente tem para dar para o pessoal que está nos assistindo aqui agora e aqueles que vão nos ver posteriormente na gravação? Temos, né? Além das várias que a gente já deu. Oba! Adoro dicas! Tem um dos textos, né, que a gente utilizou aqui também como base, ele sugere alguns outros instrumentos, né? Eu acho que é interessante a gente pontuar aqui e a gente pode colocar, inclusive, lá no canal do Telegram, né? Que ele fala sobre os inventários de esquemas, então a gente conversou aqui sobre os inventários. O de esquema mesmo, né? Que vai avaliar os esquemas, o de modos esquemáticos, de compensação, evitação e estilo parentais. Isso. São eles, acho que são esses. Né? Sim. E aí ele sugere também, para quem é da TCC, vai que talvez conheça, que é o de crenças centrais, que é o do livro de transtornos da personalidade do Beck. Né? Tem uma terceira lição. E lá também é um outro questionário que serve para poder fazer essa avaliação, esse mapeamento aí logo no início. Então, uma dica assim, que eu gostei, porque a gente pegou
deixa eu ver quais são esses questionários que eles estão sugerindo Isso. aqui para ampliar a avaliação, Isso. vale a pena a gente dar uma olhada também, porque eles sugerem mais outros 2 aí, dentro dos estilos parentais. Um Isso. deles, inclusive, tem validação para o Brasil. Uhum. E, de novo, são mais informações que a gente tem que a gente pode investigar ali com o paciente, né? Isso. Então, a gente tem que ter isso em mente. Primeiro, Isso. uma outra Isso mesmo. coisa, né? Assim, em termos de dicas aí, se a gente for colocar mais prático, Aham. Isso. é que os esquemas, a gente nem falou disso agora que eu lembrei aqui, de uma das limitações Tá em nas tempo, então. percepções, né? Nas percepções. Quando eu Isso. estou respondendo os inventários, eu não estou respondendo aquilo que é efetivamente real, né? Se eu for ver assim, isso aconteceu ou não aconteceu, o que está em xeque fato. não é isso. Como fato, né? Isso. Com uma evidência, né? É a Sim. sensação, é a percepção, é a lembrança que a pessoa tem. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, uma das dicas é ficar atento. Porque muitas vezes, e é o que a gente quer mesmo com o inventário, é que ele responda com base nas suas percepções, nas suas lembranças. Então, a memória é um fator que vai impactar no preenchimento dos inventários, que a gente tem que lembrar disso para levar em consideração. Essa é uma dica preciosa, porque às vezes eu vejo na supervisão algum terapeuta perguntando: mas e se isso de fato não aconteceu? Desse jeito, realmente desse jeito. Exato. Resposta que a gente precisa ficar atentos. É como foi percebido, como é lembrado, e como é lembrado já é um viés, né? Mas é exatamente assim como ele percebeu, como é subjetivamente para essa pessoa ter passado por essa experiência. E isso é muito importante da gente lembrar quando aplica esses inventários, especialmente o de esquemas, especialmente. E também o de estilos parentais. E esse que você trouxe, né? Também, agora por último, falando dele, que é oferecido no livro do Becker e do Freeman, né? Sobre transtorno de personalidade. Isso. Não foge disso também, porque é como eu percebo, né? A gente estava dando um exemplo agora mesmo sobre a possibilidade de alguém ter um esquema de defectividade. Excelente. Então, é como eu percebi a não aceitação. É aquele momento que eu percebi, nossa, eu não sou digna de ser amada. Eu sou burra, eu sou feia, eu sou gorda, né? Eu não sou boa o suficiente. Meu irmão é favorito, né? Então, isso tudo é que interessa pra gente. E nós estamos falando aqui exatamente nesse momento do fator cognitivo. Porque como por exemplo, no esquema de vergonha, a sensação de inadequação, a experimentar um sentimento de vergonha, aí nós vamos usar imagens mentais, cadeira transformacional, relação terapêutica, para poder trabalhar a questão das sensações e das emoções. Né? Então, isso é que é a beleza da terapia do esquema, porque nós podemos lançar a mão, né? Sempre lembrando, para esse ponto específico, qual instrumento eu vou lançar a mão, ou qual técnica eu vou lançar a mão, para que aí eu possa fazer uma avaliação, né, bem mais estruturada, porque olha que interessante, né, Carol? Quando a gente está fazendo uma formulação de casa, a gente vai precisar desse momento de avaliação na terapia. E é importante que a gente possa compartilhar isso com o paciente. Nós estamos no momento de avaliação. Né?
Sim. Então, nós falamos aqui, esse momento de avaliação, eu posso lançar a mão de várias coisas, vários recursos terapêuticos, posso lançar a mão de técnicas, de instrumentos, mas sempre lembrando de compartilhar isso com o paciente. Sim. Agora é o momento da sua terapia que a gente está fazendo uma avaliação, para que você e eu possamos entender o que acontece com você. E nesse momento, quando eu trago isso, ali eu estou nutrindo a relação terapêutica. Não é? Sim. Porque tudo que a gente falou aqui como vantagem e desvantagem, a gente precisa levar em consideração. Sempre. É uma díade. Eu e o outro. Então, eu preciso ser muito cuidadosa para aplicar os inventários, para fazer uma conversa pós-aplicação dos inventários. Não é? É muito importante que a gente possa capturar junto com o paciente como que ele se sentiu respondendo esse inventário. Não é? E pode ser que tenham pacientes que fiquem mais ativados ao responder. E tem pacientes que, se tiverem num momento, por exemplo, com o protetor desligado, vão passar mais batido em alguns pontos. Por isso a gente tem que compartilhar. E é o que você disse hoje aqui para nós, né, Carol? Se eu conheço um pouco do paciente, eu já posso trazer essa questão. E aí é maravilhoso, porque eu compartilho, né? Compartilho. Não, e aí, qual que seria... Acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o nosso resumo, mas para o nosso fechamento. Mas qual que seria, assim, se você pudesse dar... Não vou colocar números, né? Mas, assim, quais as maiores dicas, assim, com base na sua experiência clínica, que você fala assim, Carol, em termos de quando aplicar, o porquê aplicar, ou que... Sim, o que eu acho assim, que o profissional ele não pode deixar passar na hora de aplicar os inventários ou dentro desse como. Qual seriam as suas dicas, assim, da sua experiência clínica? Sim, o que eu acho importante? Né? A gente recebe o paciente, acolhe e vai ali com aquelas primeiras impressões. Ele é um paciente que eu vou ter que primeiro caminhar com ele na TCC, porque ele está apresentando ali, por exemplo, sintomas significativos. Vamos imaginar assim, uma depressão moderada a grave. Eu vou ter que aguardar a aplicação do inventário. Por quê? Porque isso pode alterar os resultados e ele não está pronto para responder. Então, eu vou precisar fazer ali, né, uma remissão de sintomas. Se ele chega e eu percebo que não há nenhum sintoma agudo ali, não há nenhum transtorno que é agudo, que está presente nesse momento, e que eu posso sim pensar que é um caso muito adequado para ser tratado em terapia do esquema, eu acolho primeiro. Eu recebo essa pessoa. Né? Eu dou ali aquele ambiente de segurança. Porque aí ele vai sentir que preencher aquele inventário faz parte da terapia e está tudo bem. E está tudo bem. Mesmo que ele fique ativado em alguma das questões, ele já sentiu que ele foi bem recebido, que tem um objetivo, que tem um propósito. Ele passar por responder aquelas questões. É um autorrelato. Então, essa é uma outra dica. Verdade. Né? Olha, é um inventário de autorrelato. Eu preciso que você esteja muito conectado para responder como você se sente quando você lê sobre isso, porque isso é muito importante para você e para mim. Perfeito. Então, as dicas, elas são simples. Elas não precisam ser coisas tão complexas, tão difíceis. Sim. Basicamente, o instrumento é importante, mas
para aplicar o instrumento, eu preciso de lembrar sempre que eu estou numa díade e que a relação terapêutica, ela serve como aquele suporte, aquele alicerce, para que o paciente se sinta, eu posso responder isso, porque é importante eu responder isso, né? Sim. Então, eu não tenho uma regra, era tal sessão. Eu acho que eu tenho que olhar para aquele paciente. É tal como a gente faz exatamente na terapia do esquema. Qual é a necessidade emocional básica não atendida do meu paciente? Eu não preciso sempre olhar para isso? Então, até para aplicar o inventário, eu olho, olha, é o momento mais adequado agora eu aplicar? E eu preciso ter essa segurança de olhar qual é o momento mais adequado de aplicar. Eu não preciso ficar ansiosa, aplicar rápido e falar, não é importante, eu posso ficar sem aplicar. Não é nenhum dos dois comportamentos. É olhar para o meu paciente. E ali, naquele momento de avaliação, é agora o momento mais adequado para eu aplicar os inventários? Então, eu vou aplicar os inventários e compartilhar com o meu paciente, né? Perfeito. E uma outra dica, Gostei. né, Carol? Que a gente até não falou dela aqui, mas eu acho importante, que esse questionário ele pode ser aplicado, se for presencialmente. A pessoa pode ter em mãos ali, impresso, e tem alguns pacientes que gostam do instrumento impresso. E tem pacientes que já preferem que a gente envie, né, para eles poderem fazer no programa. Até isso eu preciso olhar. Até isso eu preciso olhar. Por quê? Isso pode, em algum momento, interferir. Então, se o paciente... Nossa, eu pergunto. Olha, nós temos duas possibilidades quando é presencial. No virtual, claro que vai ser o virtual. Mas ainda tenho a chance de perguntar. Você pode levar para responder sozinho ou você prefere? E eu posso ali, inicialmente, trabalhar algumas questões com ele, se ele vai levar, para ver se ele compreendeu bem a dinâmica do inventário. Né? Perfeito. Essas são algumas dicas. E você, tem mais alguma dica, Carol? Com relação a essa aplicação também, eu às vezes gosto de deixar separado, né? Porque o inventário de esquemas mesmo, vem todos os esquemas ali. Quando eu vou tendo esses insights, eu acho que esse paciente apresentou esse esquema, e aí eu vou trabalhando esquema por esquema, eu gosto então de ter a síntese. Olha, privação emocional são todas essas afetivas. E eu gosto de trabalhar, às vezes, um esquema específico. Olha, a gente vai trabalhar hoje algumas afirmações. Aí eu dou aquela orientação para ele. Ele responde, a gente já discute ali. Eu acho que é uma outra forma. Ao invés de trabalhar tudo, a gente vê, olha, eu acho que esse aqui está mais intenso, esse está mais ativado no momento. E faço a confirmação com os itens, né? Do inventário. E vai de encontro com aquilo que você falou. Porque, por exemplo, no Reinvente, ele vai mostrando as subescalas para os esquemas. Ele, ali não tem, no livro original não tem todos os esquemas, os 18, mas é uma dica, né? Eu poder ir, às vezes, trabalhando essas subescalas. E isso é muito legal. Mas o que eu faço, então, se lá não tem os 18? Eu posso ir no inventário e separar aquelas que são referentes, né? Exato. Sim. Gostei dessa dica, Carol. Boa, boa. Muito bom. Muito bom. Então, hoje falamos sobre inventários, né? E se você que está aqui conosco pode aplicar, deve aplicar na fase de avaliação, mas não é só na fase de avaliação. Porque tudo que nós comentamos aqui hoje, baseados em artigos e literatura de TE, é exatamente, eu posso aplicar no início, mas eu posso aplicar ali ao longo do trabalho de psicoterapia.
né, do Perfeito. tratamento. E nós vamos aguardando mais pesquisas sobre esse assunto. E para aqueles que estão aqui, que foram aqui, que acompanharam a nossa live presencialmente, e os que vão assistir a gravação, podem ter todo o acesso a esse material lá no PsiTE, no Telegram. Isso mesmo. Vai ser um prazer tê-los conosco. A gente vai compartilhar esse material de base. E fiquem ligados aí que em breve teremos mais live, né, Nelminha? A gente compartilha. Sim. Se vocês puderem participar presencialmente, é uma delícia, porque vocês vão tirando as dúvidas, a gente vai trocando essas dicas, né? Hoje a Nelminha trouxe, né, as dicas dela. Olha, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado aqui com o paciente na hora de aplicar o inventário. Eu trouxe o que é o diferencial para mim, e aí cada um vai trazendo e vai contribuindo, fica bem mais rico, né? Mas se não também assistam a gravação, deixem sugestões, o que vocês acharam, se ficarem com alguma dúvida. E é isso, né, Nelminha? Estamos sempre aqui, né, Carol? Compartilhando tudo que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando. Que eu e Carol, nós temos essa dupla já, né? Esse trabalho em dupla há uns anos. E nós gostamos de compartilhar, né? E é por isso que nós estamos aqui. E gostamos muito também de receber vocês. É muito bom, né? Poder recebê-los. Carol, minha linda, mais uma vez, muito obrigada. Eu que minha parceira de sempre na TE. Uma linda e competente parceira. Muito obrigada, Nelminha. Todos. Beijo para todos também. Tchau. Tchau, tchau.